E aí pessoal, tudo bem? Ótima tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Em nossa aula, sim, nossa aula, né? Porque dada essa crise toda que nós estamos enfrentando, nós temos que realmente pensar em alternativas para que possamos continuar com nossa aula, né? Os encontros presenciais não podem continuar, não vão continuar por enquanto, mas nós podemos e temos ferramentas, graças a Deus, para ter essas aulas numa modalidade à distância. Então, dado a crise do coronavírus, né, precisamos continuar nossas aulas, nossos estudos, e assim vamos fazer. Então, semanalmente eu vou postar para vocês atividades, exercícios, faremos encontros via web, com esse aqui agora, né? Faremos também encontros online. Então, de antemão, já peço a vocês que me enviem para o meu e-mail o telefone de vocês, o e-mail de vocês, para que eu possa cadastrá-los e termos uma aula ao vivo, uma aula online, ok? De antemão, também não esqueço de pedir se eu ouvir algum barulho de cachorro latindo, criança gritando, né? Estou aqui na minha casa, então pode acontecer de ter desses ruídos, né, sonoros aqui. Então já peço desculpas a vocês pelo inconveniente caso aconteça, né? Criança é uma coisa que nós não temos controle, né? São pequenininhos ainda, né? E às vezes pode nos atrapalhar um pouquinho, mas nada demais, ok? Então, vamos lá? Olha só, nossa aula de hoje, né? É a aula dos cursos, né? Como nossa aula de sempre, né? Curso tecnólogo. Estamos aqui na aula de número 3, né? E até agora, o que nós vimos? Nós vimos que nós vamos estudar, né, esse semestre. Nós vamos ver a unidade 1, 2, 3 e 4. Nós estamos aqui na unidade 1 e na semana passada nós vimos a 1.1, a seção 1.1. E essa semana, né, na aula de hoje, nós veremos a seção 1.2, que fala das mudanças, transformações na área de recursos humanos. Eu acho que essa aula é uma aula bem interessante, porque ela já nos proporciona uma visão bem, como eu diria assim, bem atualizada, né? bem, bem moderna, de como é que funciona hoje a área de recursos humanos. Eu acho que é uma aula que nós vamos, em algumas oportunidades, né, alguns alunos vão poder se identificar muito com essa proposta da aula de hoje. E, e outros alunos, às vezes, até não conhecem muito essa novidade, né? Às vezes, outros alunos estão assim ainda ligados ao modelo mais tradicional, mais antigo, né, de recursos humanos e não conhecem algumas novidades que aparecem, que apresenta para a gente a nossa aula de hoje. Eu acho que vai ser bem interessante e bem rica. Tudo bem? Esqueci de falar com vocês anteriormente. Caso tenha alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica, por favor, tá? Me mande, me encaminhe. Vocês têm meu telefone celular, têm meu zap. Por favor, me mande lá, tá bom? Voltemos à aula. O que acontece, pessoal? A globalização, ela é um fenômeno que não podemos dizer que é recente, né? A globalização é um fenômeno que já está presente nas nossas vidas já há algum tempo. E a gente estuda isso, ouve falar disso já há um bom tempo, né? Ninguém pode falar assim, não conheço nada sobre a globalização. Não, todo mundo já sabe o que acontece, como é que funciona, o que ela se refere, e é um fenômeno bem interessante, por sinal, né? A globalização, por exemplo, né, ela tem alguns autores que apontam, né, que lá atrás, no século XV, XVI, quando existia a expansão de alguns sistemas de comunicação, já foi o primórdio da globalização, né? Entretanto,
que nós conhecemos hoje em termos de globalização é a questão da informática, da telefonia, da internet, né, que nós encontramos hoje menos barreiras na comunicação, menos situações de, como eu diria para vocês, menos situações de dificuldade de comunicação, por exemplo. Então, são situações muito peculiares que nós encontramos hoje na globalização, né? E precisamos considerar que ela sempre existiu, né? Não no que nós encontramos hoje em termos de volume, em termos de quantidade de informação, por exemplo, né? Sempre existiu e sempre tivemos um mundo globalizado. Só que de algum tempo para cá, né, deixa eu mudar aqui o slide, né, as fronteiras foram rompidas. Aí quando a gente fala em fronteiras, a gente logo pensa assim, fronteira de um país para outro, fronteira de um estado para outro, e assim a gente pensa, né, na palavra assim, no senso comum, com fronteira como um senso comum. Mas vamos ampliar um pouquinho mais o sentido da palavra fronteira, né? Por exemplo, a fronteira de comunicação que existe hoje entre um país e o outro rompeu-se. Antes era uma mensagem que nós precisávamos comunicar com outro país, era muito difícil, né? Eu, Rodrigo, sou de uma época que, na idade de vocês, por exemplo, eu saía de casa pela manhã para ir trabalhar, para ir para a escola, estudar, e eu só conseguia comunicar para minha mãe, enfim, para meus pais, onde eu estava, depois que eu chegava num lugar fixo. Hoje isso é uma coisa impensável para muitos de vocês, né? Não viveram essa fase. Ou seja, isso é um exemplo de uma fronteira que se rompeu já há algum tempo, né? Mandar carta hoje é uma situação que, que muitas pessoas nunca mandaram uma carta. Hoje a gente manda e-mail, manda WhatsApp, manda uma informação, né, via rede social, e aí nós conseguimos otimizar bastante a nossa comunicação, né? Estão as fronteiras sendo rompidas, né? As barreiras sendo rompidas. E cada vez mais que passa, nós percebemos e nós sempre discutimos as vantagens da globalização. Entretanto, eu queria pontuar na aula de hoje aqui, ó, as desvantagens da globalização no nosso universo, né, do RH, dos recursos humanos. Então, por exemplo, só um minutinho. Vou olhar a palavra aqui para falar com vocês. A garganta fica seca. Mas vamos lá. Algumas desvantagens da globalização, elas são bem recorrentes e eu acho que eu já até cheguei a falar com vocês em aulas anteriores. Por exemplo, cada vez mais ocorre a substituição da força de trabalho humana por máquinas. Lembra que eu falei com vocês, né, em alguns casos, de pessoas que trabalhavam antes com colheitadeira, trabalhavam antes com máquinas de cobrança, né? Você vai hoje num hospital, por exemplo, você tem máquina lá de chips, de Coca-Cola, né? Já vi em aeroportos, aqui mesmo no Brasil, sai cachorro-quente, cartão, né? Cartão magnético para bilhete como é que fala? Bilhete de um ônibus, bilhete de metrô. Então, cada vez mais, essa força humana está sendo substituída por máquinas. Aí você vai falar assim, Rodrigo, isso é uma vantagem, porque para a gente é mais fácil. Sim, tudo bem, é uma vantagem. Nós que utilizamos esse sistema, para a gente é uma vantagem. Ora, para o trabalhador em si, o cara que trabalha, que precisa
desse recurso, desse emprego, né? E isso é uma situação, vamos dizer assim, que para ele é um problema, né? Ele não está qualificado, ele não está treinado, não foi desenvolvido e está passando aí por alguma dificuldade para, como é que fala? Para se colocar no mercado, né? Não é fácil, não é fácil. Então, esse é uma das desvantagens, né? Uma das desvantagens dessa globalização, né? Que a gente enfrenta hoje. Outra desvantagem é essa aqui, ó. Precarização do trabalho. Como assim precarização do trabalho, né? Algumas mudanças estruturais podem trazer mais complicações para o trabalhador, né? É, Como eu falei antes, né? O trabalhador precisava de apenas acordar e ir trabalhar, né? Agora ele tem que acordar, tem que saber mexer com máquina, fazer curso, tem que saber ter conhecimento prévio que ele não tinha antes, às vezes mais avançados, e isso está trazendo um trabalho mais precarizado. Pessoas não qualificadas estão indo para a frente de trabalho e estão, como eu diria, estão com aquela dificuldade, né, em lidar com essas novas funções no trabalho, né? Isso aconteceu lá atrás, por exemplo, Revolução Industrial, né? Charles Chaplin trouxe isso muito bem no filme Em Tempos Modernos. As pessoas não tinham, eram camponeses, as pessoas eram rurais, né? E de repente tiveram que trabalhar em máquinas, trabalhar em indústrias. Não havia trabalhador naquela época preparado, não havia gente pronta. E, enfim, o trabalho foi precarizado, né, entendeu-se como um trabalho precarizado e hoje essa precarização ela é uma constante, ela é frequente no trabalho, a gente tem que enfrentar isso, tá? É, Diante de todo esse cenário aqui, dessas desvantagens da globalização, né, isso influenciou demais na gestão de pessoas. E como que isso influenciou na gestão de pessoas? Eu trouxe aqui dois cenários. Então, aqui, ó, um antes e um depois. Então, coisa bem simples. Antes nós chamávamos de trabalhador. Então, a pessoa era trabalhador, né? Hoje, como é que a gente fala? Alguém sabe? Né? Acho que todo mundo falou aí, ó. Hoje a gente fala colaborador, né? Bom, deixa eu dar minha opinião aqui, gente. Isso aqui é o que, né? O mundo trabalha dessa forma. Por exemplo, lá na rede Tauá de hotéis, eles extrapolaram a palavra colaborador. Lá no Tauá, eles falam que o funcionário, né, ele é emocionador. Então todo mundo tem lá um crachazinho bonitinho assim, desde o recepcionista até o gerente, cozinheiro, todo mundo tem um crachazinho e fala assim, emocionador. É a política que eles trabalham lá para designar o colaborador ou o trabalhador, né? Para que qualquer hóspede que lá esteja se sinta realmente emocionado por alguém que trabalha lá, desde o balcão, né, enfim, assim por diante. Eu acho complicado a gente pensar nessa parte, né? Ah, você é o quê? Você é um colaborador, né? O termo colaborador ele vem daquela ideia de que alguém colabora. Já o termo trabalhador vem daquela instrução de que a pessoa precisa trabalhar, que é um salário, algo parecido. Mas o mundo hoje fala colaborador. Daqui a pouquinho vocês vão estar no mercado de trabalho, vocês vão entender o seguinte, eu sou um colaborador da empresa, né? Mas por que que fala-se colaborador? Vamos ver, por que que fala-se colaborador? Fala-se porque antigamente o trabalhador, ele era visto como um recurso. É um recurso aqui, ó, que deveria atender à execução das tarefas com obediência e sob a ordem de chefes autoritários. Então, o trabalhador era mais um recurso da empresa, era mais um recurso da indústria para atender aos chefes, né?
Assim como, por exemplo, assim como, por exemplo, é, ah, uma máquina, né? Mais um número era trabalhador. E o colaborador nos dias de hoje? É um parceiro da organização e contribui com a sua expertise em prol dos resultados, né? Olha só, então o colaborador é o cara que ele é quase que sócio da empresa, quase que parceiro da empresa. A empresa hoje procura ver o trabalhador, né, e ao designá-lo de colaborador, a empresa quer que ele seja assim mais que um número na empresa. Eles querem que você, ao trabalhar na empresa e ser chamado de colaborador, que você contribua com a empresa com a sua expertise, ou seja, com o seu conhecimento, com as suas competências todas adquiridas ao longo dos anos, né? Não apenas no seu setor, por exemplo, mas em cima de aqui, ó, resultados organizacionais. Então, o colaborador que tem hoje uma visão sistêmica da empresa, por exemplo, o cara é um assessorista de empresa. Aí alguém pergunta para ele assim, onde que é o andar tal? Ele te leva lá. Ele é um colaborador, né? Como nós vimos no último vídeo, né? Lembra do Valdez, aquele vídeo? Pois é. Depois eu vou passar para vocês na próxima aula uns vídeos da Disney. Na Disney eles têm uma política de diretrizes e dentre as diretrizes dele, todo mundo que trabalha lá tem que ser um cara que emociona, né? Então, por exemplo, alguém pergunta assim, onde que é o banheiro, né? Ele não vai falar assim, vou só apenas te indicar onde que é. Não, ele vai falar assim, eu vou te levar lá, ele te leva lá. Ele te aponta onde que é, te leva lá, te coloca quase que lá dentro. E essa é a função de um verdadeiro colaborador, né? Veja só, ele traz a expertise dele em prol dos resultados da empresa. Porque se o cliente está satisfeito, obviamente, né, vai trazer mais, vai indicar mais, vai ser melhor para todo mundo. Ok? Que mais? Aliás, tem aqui alguns exemplos, né? Achei que tinha mais coisa aqui embaixo, mas como não tem, né? Eu mudei o slide, está aqui, ó, nos exemplos. Exemplos de diferença entre colaborador e trabalhador. Então vamos ver, olha só. Né? Trabalhador vê, né, é visto vê-se, né, via-se, aliás, a pessoa como um recurso. Já o colaborador entende a pessoa como parceira. Continua aqui, ó. No época do trabalhador, onde via a pessoa como recurso, os empregados eram isolados nos cargos. Olha só interessante. Então eu trabalhava num setor, ficava naquele setor e ali ia até acabar a minha função, eu ser desligado da empresa. Né? Poderia ser promovido? Poderia. Mas minha área, aquela função. Né? Até um estudo que fala que as pessoas eram alienadas no trabalho. Não alienadas de ficar, né, hipnotizadas, mas alienação no sentido de eu cortava sola de sapato. E aí essa é a minha função. Ou seja, eu estava isolado num cargo. Agora eu ao fazer somente a função de cortar sola de sapato, eu ficava alienado e eu não tinha como crescer, não tinha objetivo e a pessoa tornava-se alienada. Ela nem sabia quanto custava o preço final do calçado. Né? Essa é uma alienação, a gente fala alienação. Né? E a pessoa como parceira, o que acontece? São colaboradores agrupados em equipes. Então, você não trabalha mais sozinho, você não faz a sua parte. Você está com uma equipe completa e juntos todos vocês vão buscar, né, atingir a meta do setor, atingir a meta da organização, da empresa, e isso com certeza traz mais resultados. Né? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. No caso das pessoas como recurso, né, o trabalhador, horário rigidamente estabelecido.
O cara pegava o serviço aí 8 da manhã, terminava às 18, né? Igual o funcionário público, né? Deu o horário, larga a caneta, embora para casa. É, isso era o famoso, né, trabalhador, o cara que trabalha, né, horário definido, aquela coisa bem engessada. E hoje no colaborador, metas negociadas e compartilhadas. É, o exemplo que eu gosto de dar nessa parte aqui é o Google, né? O Google, desculpa, não no Facebook. Lá no Facebook as pessoas trabalham e elas trabalham, não tem horário, não tem cartão, não tem ponto eletrônico. Elas trabalham, né? Eu tenho meta para bater, meu setor, eu tenho meta para bater da minha função, da minha área. E se eu fizer isso antes, eu estou livre para ir embora para casa. Posso fazer em casa. E isso é mais tranquilo, porque as pessoas com metas negociadas e compartilhadas, elas conseguem ter mais flexibilidade, mais liberdade, tá? Vou buscar aqui nossa última aula, quando nós vimos que nas gerações, né? A geração Y é bem antenada, se dá muito bem com essa parte aqui, ó. Vamos lá na geração Baby Boomer, geração X, gosta muito dessa aqui, ó. Até mesmo essa evolução de uma área para outra aqui, ó, desse trabalhador para o colaborador, né, é uma evolução também de gerações, né? O que mais? Nas pessoas como recurso ou no trabalhador, há uma preocupação enorme com regras e normas, com hierarquia, uma preocupação grande com chefia imediata e assim por diante. Enquanto que na pessoa como parceira, a preocupação é com resultados. Ninguém lá é chefe de ninguém, ninguém lá se vê como chefe de ninguém. As pessoas buscam resultados. É mais compartilhado as informações, é mais compartilhado, né, as tarefas, para todo mundo ganhar junto, ok? Mais um aqui, ó. Na pessoa como recurso, há uma dependência enorme da chefia. Olha que engraçado, né? O trabalhador, ele se vê tão assim ligado ou subordinado ao chefe imediato, que ele depende do chefe para tudo, ele depende do chefe para dar resposta, para trabalhar, se não vigiar, ele não faz, né? Dentre outras situações. Enquanto que na empresa como parceira, há uma interdependência com colegas e com equipe. Então, por exemplo, o que é essa interdependência? Uma equipe depende da outra, uma equipe precisa da outra. Pensa numa engrenagem, trabalhando juntas, né? Certa vez eu fui numa startup, né? O que é uma startup? É uma empresa, né, onde tem assim, num salão grande de um galpão grande, várias mesas, cada mesa com uma equipe trabalhando tipo um aplicativo. Então na mesa A, aplicativo tal, na mesa D, outro aplicativo. E às vezes eram concorrentes. Pra você ter uma ideia, às vezes a equipe A precisava de um apoio da equipe B e sem vergonha nenhuma ia lá e chamava a equipe B para dar um suporte. O membro da equipe B ia lá, colaborava com a equipe A, ou seja, havia uma relação bacana de interdependência de uma parte com a outra, né, que eu achei interessante demais. Não há concorrência, não há, como é que eu diria para vocês, não há disputa, há sim colaboração. Tá? O que mais de exemplo, pessoal? No trabalhadores como recurso, né, existe executores de tarefas, né? O que são executores de tarefas? Esses trabalhadores que fazem, né, esses trabalhadores que executam as tarefas, eles apenas cumprem o que foi lhe ordenado. Tem que fazer? Tem que fazer. Então, executa.
ele não tem aquela proatividade de fazer algo melhor, de fazer algo mais que não lhe cabe, por exemplo, né? Ah, eu sou apenas assessorista de empresa, de elevador. Eu apenas subo e desço o elevador, entendeu? Já os colaboradores são fornecedores de atividades. Como assim? Esse pessoal, eles preocupam-se não com tarefa, eles preocupam-se em cumprir uma atividade. Eu tenho uma atividade a ser cumprida, eu vou executar, eu vou organizar, eu vou fazer, né? Independente de alguém me mandar ou não me mandar. Tem mais proatividade, tem mais liderança, né? Espírito de equipe, e esse é o famoso, né, colaborador, certo? Bom, voltar para cá, ó, o trabalhador, ênfase na mão de obra, né? Lembra que nós vimos no último vídeo, o pessoal falou assim, ninguém contrata mais a mão de ninguém, o que aquele conferencista falou, né? Nós contratamos como é que fala? A experiência da pessoa. Contratar mão de obra não existe mais hoje. Porque hoje nós preocupamos no conhecimento, preocupamos com a inteligência, com o talento da pessoa. Olha só que interessante, né? Vem totalmente ao encontro que nós vimos no último vídeo. Contrata-se líderes, pessoas com conhecimento, com inteligência, com talento. Essa é a grande diferença do que nós tínhamos antes, como pessoas como recurso, ou trabalhadores, para pessoas como parceira ou colaboradores, né? Então, apesar de eu realmente falar assim, trabalhador não é uma palavra mais tal, colaborador, aliás, não é uma palavra que eu concorde muito, né? Mas eu concordo demais com essa lista aqui, ó. Passou aqui. Essa lista aqui, ó. Essa lista que exemplifica como deve ser tratado o novo funcionário aí. Ok, pessoal? Bom, além disso, né, o que acontece? Esse pessoal que trabalha hoje nas organizações e que está sendo chamado de colaborador, que mudou o paradigma completamente, eles têm que ter algumas competências novas e diferentes das competências que havia anteriormente, que havia em outros momentos, né? Quais são essas novas competências? Quais são esse novo momento que as pessoas precisam hoje enfrentar, né? Vamos ver aqui, ó. São de duas ordens. Nós temos competências individuais e competências organizacionais. Quer ver? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente falar sobre isso, né? Competências individuais. Eu acho que todo mundo conhece o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Quem não conhece, me sinaliza aí às vezes por e-mail, pedindo mais explicação sobre isso, que eu trago para vocês, tá? Mas é o seguinte, basicamente, conhecimento, tá? Conhecimento. Imagina dá um exemplo aqui, ó, uma chave de fenda, tá? Uma chave de fenda. O que é uma chave de fenda? É uma ferramenta que tem um cabozinho assim de borracha, às vezes de acrílico, com uma haste de metal, uma pontinha achatadinha assim, ó. Eu conheço que é a chave de fenda. Esse é o meu conhecimento, né? Já o segundo aqui do meio, a habilidade. O que é habilidade? É o saber fazer. Então, eu sei que a chave de fenda, ela serve para eu apertar, né, encaixar aquela partezinha achatadinha assim da parte de metal, e apertar, né, apertar um parafuso. Eu acho que essa parte aí a gente seria como é que fala? A habilidade, tá? Já a atitude é o quê? É o fazer, né? Tá aqui ser, mas é o fazer. A atitude é eu saber chegar assim, ó,
encontrar uma mesa com parafuso solto, né? Eu vou lá, aperto o parafuso. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta eu ter apenas conhecimento, saber teórico. Não adianta apenas eu ter conhecimento, saber teórico e saber fazer. Não, eu preciso ter o conhecimento, saber teórico, preciso ter habilidade, que é saber fazer, e preciso ter atitude, que é agir. Ou seja, não adianta eu saber o que é uma chave de fenda, saber como é que usa, mas na hora de usar, ela fica encostada na caixa de ferramentas, ninguém pega, ninguém faz, ninguém mexe, a mesa desapertada e não adiantou nada. Agora traz isso para a empresa. Tem um funcionário que às vezes conhece muito, sabe como que faz, né? Entretanto, não age. E me conta uma coisa, nessa toda a carreira, fileira aqui, ó, de colaboradores, né? A pessoa deve apresentar como colaboradora, né? Ela tem que ter os três, que são as competências individuais, ok? Agora, as competências organizacionais, né? São aqui, ó, de três pilares que as sustentam as competências organizacionais. Primeiro aqui, ó, em cima, ó, contribuir para que seja agregado valor ao produto ou serviço fornecido ao cliente, ou seja, competência da organização. A empresa tem que contribuir para que exista valor agregado ao produto que vai ser fornecido ao cliente. O cliente hoje tem poder, tá? Cliente hoje tem informação. Cliente hoje tem conhecimento. Ele não quer mais um serviço simples, um serviço, vamos dizer assim, repetitivo. O cliente hoje ele está exigente. E aí tem uma série de diferenças do cliente de antigamente. E a organização que não tiver a competência para oferecer, né, esse valor ao produto ou ao serviço agregado, tá, para o cliente, não se mantém no mundo de hoje, que está muito competitivo. Certo? Segundo pilar aqui, ó, das competências das organizações. Representar um nível de diferenciação para a organização. E, portanto, não deve ter sido ainda desenvolvida total ou parcialmente pelos concorrentes. É o famoso diferencial, né? A empresa tem que buscar algum diferencial para apresentar ao mercado que o concorrente ainda não fez. Largar na frente. Tem que ter essa visão e estar sempre atenta ao mercado. E o terceiro pilar, né, das competências das empresas é prorrogar a vantagem competitiva da empresa, né, para não ser imitada muito rapidamente. Então eu descobri uma situação nova, inventei uma situação nova com vantagem competitiva no mercado. Eu tenho que manter essa minha vantagem por algum tempo, né? Para que meu concorrente não consiga me imitar e eu possa explorar isso de uma maneira mais forte. Exemplo, né? A Coca lançou agora a Coca de café, né? A Coca sabor café, expresso. Então, só um minutinho mudar a luz aqui, gente, para melhorar pra gente. Aí, ó, acho que melhorou. Então, a Coca com sabor café está sendo difícil de ser, vamos dizer assim, repetida, né, pelos concorrentes diretos dela e talvez ela ganhe mais algum tempo de mercado aí em relação aos outros, né? Bom, seguindo a nossa aula, trouxe aqui um vídeo que nos traz uma explicação bem interessante, bem legal sobre essa vantagem competitiva que deve haver no mercado, né? Que deve existir aí pra gente. Vamos assistir rapidinho, tá? Melhor, eu não vou passar não, porque tem 10 minutos. Eu vou deixar publicado aqui pra gente. Como é que fala? No link, tá? Vou mandar um link para vocês junto com essa aula de hoje. Então vai seguir o link para vocês, acompanhem pelo link lá direitinho, né?
que vocês já podem assistir depois dessa aula como pré-aula, certo? Na sequência, então, eu trouxe uma provocação. Olha só que interessante. Perante esse cenário com processos cada vez mais automatizados, robotizados, quais competências você julga serem necessárias na atualidade? Então, para um RH, né? O que vocês acham que o RH deve ter hoje, que deve ser um cara para excelente funcionário, né? Então, olha só. Primeira que eu listei aqui para a gente. Adaptar-se a mudanças e situações ambíguas. O mercado muda constantemente, muda todo dia, né? Existem informações, às vezes, que nos chegam de diferentes setores ou diferentes gestores ou líderes que são ambíguas. Nós temos que saber lidar com elas. Isso é uma competência importante de um gestor hoje, em especial de RH. Mais uma aqui, ó. Ser capaz de pensar estrategicamente. Gente, pensar de maneira estratégica é o diferencial hoje para um colaborador de uma empresa. Você tem que entender, nós temos que entender que eu não posso apenas hoje estar na minha empresa, eu sou meu funcionário, aí eu faço só a minha função. Se eu começar a pensar estrategicamente, eu vou sugerir novas ideias, eu vou ser um profissional diferenciado, vou mostrar meu talento e algum dia alguém me acha e eu sou contratado, certo? Para algo melhor, né? Vou pensar assim. Terceiro aqui, ó, tomar decisões assertivas mediante pressão. Gente. Decisão assertiva na pressão. Pressão nós sofremos todos os dias. Pressão vem de cima, vem de baixo. Eu coloco meu lugar, né? Deixa eu dar um exemplo. Para um professor coordenador de curso hoje. A pressão vem do aluno, vem do professor, vem da direção, vem de todos os lados. E se eu ceder a pressões, a minha decisão não vai ser assertiva. Então eu tenho que pensar de maneira estratégica e, olha só, tomar decisão assertiva mesmo, eu até trocaria aqui o mediante, né? Mesmo em cima de pressão ou pressões que nós sofremos nos dias de hoje, tá? É importante talvez uma das mais importantes competências que nós temos que apresentar nos dias de hoje, tá? Mais uma aqui, ó. Adotar condutas flexíveis de resolução de problemas. O famoso jogo de cintura, tá? Jogo de cintura, mas não é em cima do muro, né? Porque olha só, adotar condutas flexíveis, não ser tão rígido com as opiniões, com as decisões, com as palavras. As condutas flexíveis agir de maneira com geração baby boomer, age de um jeito, com geração Y, age de outro jeito. Isso é ser flexível. Receber uma resposta de um subordinado, age de outro jeito, assim por diante, certo? Facilidade em aprender. O gestor, uma pessoa com competência hoje para ser um colaborador eficiente, ele sabe que ele precisa aprender cada vez mais. Aí eu já falei com vocês isso, admiro vocês demais na conta, que são pessoas que ficaram o dia inteiro no trabalho e agora estão sentados à noite em sala de aula para assistir uma aula, né? Isso é uma disposição em aprender, já é um passo fantástico, né? Já é um passo fantástico. Na sequência aqui, apresentar bom relacionamento interpessoal. Lembra nessa primeira aula, nós discutimos aquela série de competências socioemocionais, né? Facilita demais para ter relacionamento interpessoal. Porque se nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos agir em grupo, eu preciso saber trabalhar, né, com bom relacionamento interpessoal. Se não for assim, não tem jeito, né? Bom, e para finalizar, né, aliás, antes disso, falta uma aqui, ó.
conhecer a si mesmo. Lembra do autoconhecimento? Pois é, autoconhecimento, nós temos que nos conhecer, porque se eu me conheço, sei das minhas limitações, sei das minhas dificuldades, sei dos meus talentos, eu consigo me aperfeiçoar cada vez mais. Bom, e algumas considerações finais. Olha só, pessoal, essas mudanças que nós discutimos, elas estão muito aceleradas, né? Para todo mundo, para as empresas, para as pessoas. O que isso implica? Isso afeta a forma como as organizações usam as pessoas, né? Pensa comigo, se as mudanças estão num ritmo cada vez mais, né? Só pensar, ó, daqui antes, 5 anos atrás, né, não tinha muito recurso, vamos dizer assim, tecnológico, de informática, para uma série de coisas. Um telefone celular há 5 anos atrás era outro aparelho do que é hoje, né? Isso é tão acelerado que afeta como as organizações usam as pessoas. Eu preciso de pessoas que saibam trazer novidades, usar mais recursos, por exemplo. Que, por consequência, né, exige das empresas estar preparadas para lidar com o impacto das influências. Bom, se eu tenho lá um lançamento de um novo iPhone, eu tenho que lançar um novo produto no mercado. O impacto dessa influência é muito grande. E eu preciso de pessoas de estar preparado para esse novo lançamento. Tá? E, em consequência, né, apoiando e dando suporte a seus colaboradores por meio de uma gestão eficaz e eficiente. Então, essa aqui são, né, uma cadeia de considerações finais que eu trago para a gente. Né? Mudança acelerada, né, afeta a organização, a maneira como as empresas tratam as pessoas, que, por consequência, implica em empresas mais preparadas para essas influências e implica em suporte a colaboradores por meio de uma gestão eficaz, né, líderes mais antenados, que desenvolvem trabalhadores, que treinam trabalhadores, colaboradores. E isso é importante a gente ter hoje nesse mercado. Ok, pessoal? Então fica aí nossa aula de hoje, tá? Hoje não vou deixar nenhum exercício não, mas lembro que eu passei na última aula uma tarefa, né? Um exercício. Tinha um artigo lá da revista Exame, vocês tinham que fazer a leitura dele e produzir e trazer exemplos, né? De motivação, exemplo de liderança, né? Como nós discutimos na nossa última aula lá na faculdade ainda. Então, já postei para vocês, mandei e-mail hoje à tarde para vocês, pedindo para todo mundo me enviar esses artigos para o meu e-mail, para correção e para lançar nota. Tá? Não é porque nós não temos aula presencial que vai parar, então, por favor, me encaminhem esses artigos e eu vou deixar uma pequena leitura para vocês sobre a aula de hoje, lá na pós-aula, para vocês fazerem a leitura. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tem meu telefone celular, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Só escrever, tá bom? E aquele abraço, bom descanso para vocês, bom final de semana e recolhimento, gente. Nós não estamos de férias, nós não estamos de recesso, não estamos passeando, nós estamos em recolhimento, tá? Não vamos brincar, é muito sério esse Covid-19, esse vírus. Vamos nos resguardar, especialmente quem está na linha de frente, grupo de risco. Então, seus pais, seus avós, quem tiver aí problemas de asma, bronquite, renal, são pessoas que estão na linha de frente do grupo de risco. Tá? Então, recolhimento, muita higiene na casa, asepsia de mão o tempo todo, para a gente não correr risco desnecessário. Desnecessário. Tá bom? Pessoal, aquele abraço, bom descanso, bom final de semana e até a próxima, gente. Tchau.